bem, não tem nem a menina aqui, está protegida. Não, ela bem se manifestou. Quanto tempo você congrega aqui nessa igreja? Aqui nessa igreja há 18 anos. 18 anos? Que tempo, hein? Ela quase fundou essa igreja. 18 anos. E você faz o que hoje, né? Na sua vida? Você faz a sua profissão? Bom, hoje eu trabalho no dono de uma agência bancária, como telefonista. Mas eu já concluí uma faculdade, né? Hoje eu estou em outra faculdade, sem proporcionar dessa. Tenho me esforçado muito para continuar, porque assim, é uma bênção de Deus para a minha vida. Eu sei que é um propósito dele para a minha preparação ministerial. Inclusive hoje eu cheguei atrasada aqui porque eu tive uma prova, tive uma avaliação hoje, então cheguei um pouquinho atrasada por isso. Foi uma coisa assim atípica, mas o professor que dá aula de geografia para a gente, uma centro cultural de Jerusalém, uma bênção que nos lá visitar, muito interessante. A gente pode conhecer um pouquinho ali da cidade de Jerusalém através daquela maquete e tudo. E a sua primeira faculdade de administração. A segunda é de teologia. Que penso, né? E aqui na igreja, o que você faz aqui na igreja? Bom, atualmente aqui na igreja, eu trabalho com jovens, também dou aula para os jovens da escola dominical, mas como todos, acredito que nem todo mundo me saiba, né? Mas eu comecei trabalhando com as crianças, no grupo infantil, desde os meus 11 anos de idade. E batizei aqui aos 11 anos de idade, com 10 anos eu fui batizada no Espírito Santo. Aos 11 anos passei pelas águas e já comecei a trabalhar com o grupo infantil, auxiliando. Daí o Senhor me abençoado muito através disso. Com 12 anos eu já era secretária aqui da igreja, e fiquei trabalhando no Ministério Infantil e na Secretaria da Igreja até os 18 anos. Foi quando eu tive que parar para entrar para a faculdade, que o Senhor havia aberto as portas para mim, mas assim, eu vejo que tudo isso o Senhor fez na minha vida por conta realmente de eu me dispor a fazer a obra dele. Então assim, uma das coisas que eu sempre falo é isso: o Senhor, Ele sempre nos abençoa quando nós nos propomos a fazer aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então, vale muito a pena estarmos aqui, vale muito a pena vocês estarem aqui, vocês buscarem o propósito de Deus na vida de vocês, atenderem o chamado de Deus na vida de vocês, porque o Senhor, Ele tem o melhor, no tempo dEle, na hora dEle, mas nós temos que aprender a identificar, a saber qual é esse tempo de Deus nas nossas vidas. E chegou aqui muito nova, né? 7 ou 8 anos, né? Não. Com 7 anos eu aceitei Jesus na casa da minha tia, num culto. Aí frequentei a igreja batista, só que eu queria muito ser batizada com o Espírito Santo. Desde os 9 anos de idade, eu via minha tia Maria José falando em línguas e eu queria muito, então eu já estava ficando assim, não estava gostando mais da liturgia dos cultos, porque ela não tinha busca batismo com o Espírito Santo, e eu achava a coisa mais linda do mundo. Eu não tinha muita noção. Eu falava assim para Deus: Senhor, eu achava que eu só poderia escolher um tipo de batismo, ou batismo com o Espírito Santo ou batismo nas águas. Eu falava assim: eu prefiro batismo com o Espírito Santo. Aí minha mãe nessa época tinha aceitado a Jesus, e como eu ainda não tinha nenhuma igreja, aí eu saí da igreja batista e comecei a frequentar essa igreja aqui, nos cultos de libertação que tinha tarde, e eu começava a vir para buscar mesmo batismo com o Espírito Santo. E vinha toda quinta-feira, buscava, e o Senhor me abençoou rápido. Eu digo até que foi o meu presente de aniversário. Legal. E você prega também, né? Prego. Quando me dá uma oportunidade, eu prego. E assim, nesses 18 anos aqui, muitas saudades, né? Muita gente foi embora. Muita gente. Da minha geração aqui,
tem a irmã Antônia, né, a Leda, que ainda entrou um pouquinho depois, o irmão Jorge também, mas assim, da geração bem antiga mesmo, a irmã Antônia. Agora conta uma coisa pra gente, Daniela, uma caminhada tão longa assim com o Senhor, a gente sabe que a Deus é difícil, né? Muito difícil. E por um momento você pensou em desistir? Sim, deve ver uma coisa acontecendo na sua vida que você que vontade de não demais, sei lá, sabe meio assim, algum momento, passa um pensamento, alguma coisa, ou seja, você sempre foi forte, decidida, não? Bom, costumo dizer assim, forte nós temos que ser, é claro, mas sempre existem momentos nas nossas vidas que nós temos fraquezas, sim, somos humanos, né? Mas assim, eu dou graças a Deus que pensamento de me afastar de Deus eu nunca tive. Já estive fraca, sim, mas de sair da presença de Deus, graças a Deus eu nunca tive. Nunca tive, já estive desanimada, às vezes de vir para um culto, né, de vir às vezes para a escola dominical, de estar um pouquinho abatida, mas o desejo de me afastar de Deus, graças a Deus eu nunca tive. E assim, só de pensar nisso me dói. Me dói, E o que mais te marcou desses anos? Assim, lógico que tenho certeza que você tem inúmeras histórias para contar, né? Pelo menos uns quantos pastores passaram por aqui? Bastante, né? Bastante. Mudança de ideia, de administração, de ensino. Mas eu só queria saber o que mais, para ser sincero, nunca mais eu esqueci disso, foi muito marcante, aconteceu aqui com você. Aqui nessa igreja, eu acredito que tenha sido realmente o dia que eu fui batizada com o Espírito Santo. O que foi mais marcante na minha vida foi meu encontro com Jesus. Porque assim, foi uma coisa que para mim é inexplicável. Eu tinha 7 anos de idade, meus pais não eram evangélicos, até hoje meu pai não é, minha mãe é. Meus pais não eram, gostavam muito de festa, né, de beber, de sair. E eu não tinha ninguém que pudesse me influenciar. Mas ainda assim, quando o Senhor me chamou, eu sabia quem Ele era. E eu lembro desse dia, Deus falou que mais me marcou. Foi no culto na casa da minha tia, meu tio fez um apelo. E eu tinha 7 anos de idade e eu lembro que quando eu me entreguei para Jesus, eu lembro que eu me emocionei, porque eu realmente queria aquele Jesus. Eu queria esse Jesus. E, então, assim, eu creio que, na verdade, não fui eu quem me escolheu, foi Ele que me escolheu. Isso é o que mais me marcou. Mas aqui nessa igreja, realmente, foi o batismo com o Espírito Santo. Muito legal a sua história, né? Tenho certeza. Eu vi que ela se emocionou de falar, né? A amiga dela está ali também gravando e se emocionando, porque está tanto tempo, né? Uma jovem, 7 anos, aceitou Jesus e com essa vontade, né, de querer o Senhor, é emocionante. E eu queria, foi muito legal te entrevistar, né? Eu queria que você deixasse uma pequena mensagem para esses jovens, né? De acordo com essa vasta experiência, muitas promessas, muitas bênçãos. Eu tenho observado assim nas pessoas que o Senhor Ele começa a nos abençoar e nós ficamos poderosos. É o desejo do Senhor, a gente adquire conhecimento, a gente adquire, né, a nossa autonomia, a gente fica forte nessa terra. É o desejo do Senhor. Mas o que eu tenho observado é que as pessoas estão começando a querer ficar maior do que o Senhor, né? Manter-se como Davi, apesar de ser um grande rei, estar sempre disposto a se humilhar diante do Senhor, é muito importante. Então eu queria que você deixasse aí para a gente terminar essa entrevista uma palavra para esse jovem que está te ouvindo e conhecendo um pouquinho da sua vida. Bom, o que eu queria falar é o seguinte: eu sei que é muito difícil para um jovem
realmente, principalmente para um jovem que não teve no berço evangélico. Um jovem que muitas vezes aceitou Jesus na sua adolescência, então traz consigo, né, muitos costumes, muitas coisas que precisam ser deixadas para trás. Eu sei que é difícil estar aqui. Eu sei que é difícil fazer a vontade de Deus. Eu sei que é difícil atender o chamado do Senhor. Mas o Senhor tem falado muito comigo algo, que nós temos uma missão. E nós não estamos aqui por acaso. Eu e você temos um propósito. O Senhor ele tem confiado algo na minha mão, nas suas mãos. Né? E nós temos que passar para o outro lado. Né? O Senhor ele tem nos dado uma ordenança. Só que passar para o outro lado, chegar até onde o Senhor quer que cheguemos, é muito difícil. Porque os ventos vão se levantar, muitas coisas vão surgir para tentar nos impedir. E fazer a vontade do Senhor no meio de todo esse caminho é muito difícil. Muito difícil. Né? Então, obedecer a Deus é o que importa, é o mais importante. Independente do que você acha, que o que você quer é bom, o que você quer é melhor, na verdade não é. O que Deus quer para a sua vida é sempre o melhor. E saiba de uma coisa: se você está aqui, busque as coisas de Deus, busque os chamados de Deus para a sua vida. Desde nova eu sempre pedi ao Senhor: Senhor, eu sei que Tu tem algo na minha vida, eu sei que Tu tem um ministério na minha vida, eu não quero ficar na igreja só por vir. Eu aceitei o Teu chamado para a salvação. Senhor, teve um chamado, o nosso primeiro chamado é da salvação. Mas o segundo chamado que o Senhor faz nas nossas vidas é ministerial. Se eu e você estamos aqui é porque nós precisamos levar a palavra do Senhor. E Ele, de alguma forma, vai fazer com que esse ministério cresça para que você frutifique, para que você realmente faça diferença lá fora. Então, busque isso de Deus na sua vida. Não venha para a igreja só por vir. Só que no meio desse caminho, muitas coisas vão se levantar. Né? E muitas vezes nós pensamos que a nossa vontade que vai nos fazer felizes, mas é a vontade de Deus que irá nos fazer felizes. Então, que nós nunca venhamos realmente nos afastar da presença do Senhor. Naqueles momentos de fraqueza que surgirem na sua vida, que você de alguma forma venha dobrar os seus joelhos, aonde vocês estiverem, clamar pelo Senhor, clame, peça socorro mesmo, que o Senhor está pronto para te socorrer. A vontade dele é realmente te resgatar, a vontade dele é realmente que você permaneça de pé. Então, nunca pense que o Senhor ele fechou os braços para você. O Senhor sempre estará de braços abertos para você, para te ajudar em todas as suas dificuldades, em todas as suas fraquezas. Então, vale a pena estar aqui. Vale a pena fazer a vontade do Senhor. O Senhor ele sempre te recompensará. O Senhor ele tem me recompensado. E ultimamente o amor do Senhor na minha vida ele tem me constrangido. Porque a cada dia que passa eu vejo que o amor dele realmente não tem fim. Independente do que eu e você estejamos passando, o amor do Senhor ele não tem fim nas nossas vidas. Então se agarre ao amor do Senhor. Não deixe que as influências lá de fora sejam mais fortes do que a vontade de Deus na sua vida. Essa é a mensagem que eu tenho para todos nós nessa noite. Amém? Pode dar um aplauso para esse nosso Senhor.